Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de setembro. Setembro, passei por aquela ressaca literária, ela ainda tá fazendo efeitos em mim em outubro, então assim, leitura por aqui não tá rolando. O que significa que mês passado eu flopei gostoso na minha meta de leitura. Eu tinha planejado ler no mínimo 8 livros, desses 8 eu li 4 e li um livro que não estava naquela meta, então foram 5 leituras ao todo, o que de qualquer forma eu sei que acaba sendo bastante, né, pra um mês, porém ficou bem abaixo do meu ritmo pessoal de leitura. O primeiro livro que eu li no mês foi uma leitura que eu fiz pra faculdade, foi O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, considerado um dos melhores livros da autora, e agora que eu fiz a leitura posso dizer que foi, eu acho que um dos dela que mais me surpreendeu. Aqui a gente vai ter uma história que vai se passar numa cidadezinha que tudo indica que é uma cidadezinha bem pacata, com as pessoas bem próximas entre si, mas que na realidade é um daqueles lugares onde a fofoca rola solta, tá todo mundo de olho um na vida do outro, e a gente tem aqui a história então narrada pelo ponto de vista de um médico que é irmão de uma das grandes fofoqueiras ali da cidade, e esse médico, né, ele é próximo ali do Roger Ackroyd, da família dele, tem vários causos acontecendo ali na família, várias picuinhas, várias fofoquinhas, e quando o Roger Ackroyd acaba misteriosamente morrendo, esse médico acaba acompanhando de certa forma o Poirot fazendo a investigação. Poirot, um dos personagens mais famosos e icônicos da Agatha Christie, e é ele que vai lá pouco a pouco investigar para poder solucionar o caso. O que eu achei incrível desse livro é porque enquanto você tá lendo, você não sente que o livro é tudo isso. Em alguns momentos ele tem até uma leitura que talvez não seja assim tão envolvente, justamente porque as coisas parecem, né, estar acontecendo todas muito calmamente, muito tranquilamente. E aí quando chega ao final vem a bomba, vem aquela porrada que você fala: eu não acredito que essa mulher me enganou desse jeito. Como todos os livros da Agatha Christie, ele tem uma leitura que é gostosa, uma leitura que é leve. Um dos grandes diferenciais aqui do livro dela é porque, apesar, né, da gente estar falando de investigações, de casos policiais, tem uma leveza na narrativa, então você não sente aquela coisa pesada de um assassinato, muito pelo contrário, tem muitos momentos que são até mesmo divertidos, principalmente até pelo humor irônico, né, do Poirot. Mencionei esse livro também no meu vídeo de livros disponíveis pra você ler no Kindle Unlimited, e se você ainda não conhece o Unlimited, corre lá no vídeo que tá aqui nos cards pra conhecer melhor esse programa da Amazon. Minha segunda leitura do mês foi uma leitura extremamente envolvente, desde o prólogo, foi Confesse, da Colleen Hoover. Aqui a gente tem a história da Auburn, que passou por um grande trauma na vida dela quando ela tinha apenas 15 anos. Agora que ela tá prestes a completar 21, ela se mudou de estado, está tentando reconstruir a vida dela, mas tá tudo assim bem difícil, ela tá passando por um perrengue financeiro bem grande. E enquanto um dia ela tá lá procurando emprego, desesperada, pensando o que ela vai fazer da vida, ela acaba chegando numa galeria de arte, acaba conhecendo o pintor ali, o artista daquela galeria, e ele propõe dela trabalhar pra ele durante aquela noite, e é a partir desse encontro deles então que a história vai se desenvolver, cada qual guardando ali seu próprio segredo, e a gente vai acompanhando nas páginas, doido de curiosidade pra saber o que cada um deles está escondendo e guardando consigo. O que eu falei que esse livro me envolveu desde o prólogo é porque aqui a gente tem o trauma, né, o que aconteceu com a Auburn quando ela tinha 15 anos, e gente, eu mal conhecia os personagens, eu tinha acabado de começar a ler e eu já tava quase chorando no prólogo. É incrível como a escrita da Colleen Hoover te fisga, como ela traz essa intensidade, e essa intensidade, esse envolvimento permanecem durante toda a leitura. No final das contas, eu acabei achando o livro nem tão tchan assim. Os livros dela que eu li foi um daqueles que ficou numa posição assim mais mediana, justamente porque não foi esse tudo pra mim. Acho que o desenvolvimento dele não segurou essa intensidade por toda a leitura. O Segredo da Auburn eu não achei assim tão surpreendente, foi uma coisa que eu consegui imaginar o que seria. O do Owen, né, que é o artista, por outro lado, sim, conseguiu me surpreender. Eu acho que a Colleen Hoover conseguiu enganar direitinho, né, a gente pelos caminhos, a gente vai sendo guiada pensando numa coisa e de repente
é outra. De modo geral, o livro segue bem o padrão de livro da Colleen Hoover, então a gente vai ter essas reviravoltas, vai ter essa grande carga emocional, vai ter problemas familiares, vai ter traumas, né, no passado que estão acarretando no presente das personagens. Enfim, por mais que não tenha sido uma leitura super tchan, foi uma leitura bem gostosa de ser feita e que eu recomendo principalmente pra quem gosta dos livros da autora. Minha terceira leitura do mês, já tem vídeo resenha dele aqui no canal, então não vou falar assim com tantos detalhes. É o Minha Estrela Favorita, da Susan Elizabeth Phillips. Esse livro aqui é o 7º ou 8º da série Chicago Stars, mas foi o primeiro que a editora Gutenberg trouxe pro Brasil. De qualquer maneira, dá pra você ler sem ter lido os outros, porque cada livro vai acompanhar uma personagem diferente. Aqui a gente tem a história da Piper, que é uma detetive particular e que tá tentando salvar ali a empresa da família. Ela tá quase indo à falência, mas ela tá fazendo assim de tudo pra não ir à falência e conseguir, né, preservar esse legado da família dela. E um trabalho que ela tá fazendo é o de seguir o Cooper Graham, que é uma grande estrela de futebol americano. Ele não gosta nem um pouco quando ele descobre que tá sendo seguido e acaba fazendo uma proposta um tanto quanto inusitada pra Piper, que é contratar a Piper pra trabalhar então pra ele. E aí a partir, né, desse contrato é que a história se desenvolve e obviamente vão surgir aquelas fagulhas, aquelas faíscas entre eles, toda aquela química e tudo mais. O livro ele é narrado em terceira pessoa e eu acho que isso acabou me distanciando um pouco da leitura. Não foi um livro que eu consegui assim super me envolver, também pelo fator, né, da ressaca literária. De qualquer maneira, ele tem passagens que são bastante divertidas. Eu gostei de como a autora colocou o humor aqui, gostei muito, né, dos diálogos travados entre a Piper e o Cooper. Apesar de ter essa questão da química entre eles e tudo mais, o livro não foca, né, num lado hot, sensual. Tem uma ou outra cena desse nível, então se você tá achando que é um livro erótico, não é. E eu acho assim que o único ponto que o livro me decepcionou foi o final, porque eu achei assim não condizente como um todo, não condizente com as personagens. E mais do que tudo, eu acho que como teve essa questão da narrativa, né, em terceira pessoa que me distanciou, eu achei assim que foi um acontecimento muito intenso, muito apaixonado, mas descrito e narrado de uma maneira muito racional. Então pra mim não combinou uma coisa com a outra. Eu acho que se eu tivesse conseguido entrar, né, naquele furor da paixão, daquilo que estava acontecendo, eu acho que talvez eu não teria me incomodado tanto com o fim. Mas como isso não aconteceu, eu li aquilo e falava, gente, não, isso não faz sentido, não. Próximo livro que eu vou falar, na verdade eu só vou citar assim bem por cima, porque eu não posso contar nada sobre ele. Foi uma leitura beta que eu realizei, que é o próximo livro do Maurício Gomide, que vai ser lançado no ano que vem. Não posso ainda nem falar título, não posso falar sobre a sinopse. O que eu posso dizer é que eu amei a leitura. Mais uma vez o Maurício Gomide acertou ali na mão. É uma daquelas tramas que te envolvem muito facilmente, que traz uma história completamente romântica, com vários pontos reflexivos que fazem muito a gente pensar na nossa vida, na questão do tempo, o que importa sobre o aqui, o agora, e que vai trazer também alguns elementos um pouco diferentes e que justamente dão esse ar mais dinâmico para a história e também um diferencial pra ela. E o último livro que eu li no mês, na verdade, eu terminei de ler em outubro, mas eu tô incluindo aqui em setembro, assim como nas leituras do mês de agosto, eu também incluí um que eu terminei de ler no comecinho de setembro. No caso aqui foi o Poirot Perde uma Cliente, da Agatha Christie, também li pra faculdade. Aqui então a gente vai ter uma história que vai girar em torno de uma família. A tia da família, né, ela não teve filhos, mas ela tem vários sobrinhos, ela já tá bem idosa e ela é dona de uma grande fortuna. E aí depois que ela recebe a visita, né, dos sobrinhos delas, todos eles ali interessados no dinheiro dela, ela acaba sofrendo um acidente durante essa visita deles e passado aí uns 10 dias ela acaba morrendo. Só que antes, né, dela morrer, ela escreveu uma carta e mandou pro Poirot, preocupada, falando que ela tava suspeitando ali de que tinha alguém querendo acabar com a vida dela. E o Poirot só recebeu essa carta muito tempo depois, uns 2 meses depois da morte dela. Então ele vai lá pra cidadezinha, vai lá falar com os familiares dela pra descobrir se ela teve uma morte acidental, se ela morreu realmente da doença que ela tinha, ou se na realidade ela foi assassinada. Como os outros livros da Agatha Christie, ele também vai ter uma leitura que é bem gostosa, que vai ser leve, com momentos divertidos. E aqui o que eu acho interessante é que o foco não tá nem tanto nos acontecimentos, mas principalmente nas personagens. Então a gente entender um pouco da personalidade delas pra conseguir acompanhar, né, o que tá acontecendo. A Agatha Christie, ela tem muitas nuances na narrativa dela e é através dessas nuances que a gente vai conseguindo captar as pistas, né, pra solução aqui dos casos. Só que elas são tão assim
singelas, ela sabe colocar tão bem tudo isso que na maior parte das vezes a gente é surpreendido. E aqui eu fiquei muito feliz porque foi o primeiro livro da Agatha que eu adivinhei quem era a pessoa responsável, né, por trás ali dos acontecimentos. Tiveram aí alguns vieses, mas eu acertei assim logo no começo. Eu virei e falei, foi fulano, e de fato foi fulano, e depois eu fiquei me sentindo o máximo porque eu acertei. Contem pra mim aqui nos comentários o que vocês leram durante o mês de setembro, o que vocês acharam dessas minhas leituras, e se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o seu curtir pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me seguir nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e lembrando que vai ter vídeo quarta e sexta essa semana. Fiquem de olho por aqui.